Olá, T10. Como eu não pude estar com vocês aí no dia da conferência, eu vou deixar essa conferência gravada sobre Alzheimer, diabetes do tipo 3. Então vamos começar a nossa conferência falando sobre o Alzheimer, diabetes do tipo 3. Então, Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva que vai apresentar prejuízos nas funções cognitivas. O que são funções cognitivas? São todas as funções que a gente aprende desde bebezinho. Então, a gente vai aprender a pegar, vai aprender a comer, a falar, a andar, vai começar a memorizar o que a gente está aprendendo no dia a dia. Então, tudo que a gente aprende desde que a gente era bebê é tido como função cognitiva. E o Alzheimer é uma doença que vai deteriorar essas funções cognitivas. Tá? Na verdade, ela vai ter uma ampla gama de sintomas cognitivos, mas também comportamentais. E todos eles vão se agravar ao longo do tempo. Já a diabetes é uma doença metabólica caracterizada por eventos por hiperglicemia crônica, né? Que vai ser ocasionada ou pela falta da secreção de insulina ou pela deficiência na ação da insulina. Então, são duas doenças que aparentemente não vão ter ligação. Uma doença relacionada à função neurológica e uma outra doença relacionada ao metabolismo energético. A diabetes, ela é multifatorial, né? Ela é caracterizada por um quadro de hiperglicemia, ou essa hiperglicemia ela é levada por resistência à insulina, e aí a gente vai ter alterações hormonais. É característico da diabetes também um aumento da função inflamatória e uma disfunção mitocondrial que vai levar a todos os agravos da doença. Então, para falar de diabetes, a gente vai precisar falar um pouquinho do conteúdo que vocês estão tendo, que é o conteúdo ali do metabolismo. Então, a glicose, quando ela entra na célula, ela é direcionada à via glicolítica, onde ela vai ser transformada em 10 etapas, né, em 10 reações químicas em piruvato. O piruvato, ele adentra na mitocôndria e vai ser transformado em acetil-CoA. A acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, fornecendo para a gente NADH e FADH2, que vão ser conduzidos até a cadeia respiratória, e lá na cadeia respiratória a gente vai ter a formação da ATP. Então, a glicose na célula, ela serve primariamente como fonte de energia. Ela vai ter outras funções também que vocês já devem estar estudando, né? Por exemplo, o excesso de glicose, a gente pode transformar ela em açúcar do material genético. Então, a glicose ali, ela serve como um metabólito para dar energia para a gente, mas também que tem outras funções. A glicose nos tecidos insulino-dependentes, elas só entram nesses tecidos na presença da insulina. Então, os tecidos eles vão expressar uma proteína de membrana chamada de receptor de insulina. Então, esse receptor de insulina, ele recebe insulina. A insulina ela vai ser secretada ali pelo pâncreas quando você tiver a presença de glicose no sangue, o que indica que você está se alimentando. Então, após a alimentação, a gente vai ter a liberação de insulina. A insulina cai na corrente sanguínea, né, e chega aos tecidos periféricos. Nos tecidos periféricos, a gente tem esses receptores que vão receber insulina. E a insulina vai promover a translocação do glúteo. Então, vocês podem observar aqui na figura que a cascata de sinalização do receptor de insulina vai levar à translocação do glúteo. O que é o glúteo? É o transportador de glicose. E aí a glicose consegue entrar na célula e vai ser conduzida ali na via glicolítica que eu acabei de comentar para vocês. Percebam que nessa figura, além da translocação do glúteo, a cascata de sinalização do receptor de insulina vai levar à ativação de algumas proteínas que vão levar à inibição que vão levar, na verdade,
a ativação da síntese de glicogênio. Então, a insulina, além de promover a entrada da glicose na célula, ela também vai promover a ativação da utilização dessa glicose, seja para fonte de energia, na produção de ATP, como também na produção de outras biomoléculas. Aqui na figura a gente está usando o glicogênio como o exemplo da produção dessas biomoléculas. No entanto, vocês vão até aprender um pouquinho em outras disciplinas que não é somente a produção de glicogênio. Quando a insulina ela é ativada, quando o receptor de insulina é ativado pela insulina, ele vai fazer com que a célula produza mais biomoléculas, entre elas proteínas. Para o sistema nervoso, a insulina ela é importante porque ela está envolvida no crescimento neuronal, né? Então, a expansão dos dendritos dos neurônios acontece porque eles têm essa ativação da insulina. A insulina está envolvida também na sobrevivência dos neurônios, porque pense aqui comigo, se eu tenho mais proteínas, eu consigo manter o meu metabolismo ativo por mais tempo. Então, se eu tiver eventos isquêmicos, onde eu tenho redução de oxigênio ou redução de nutrientes, como eu tenho mais proteínas para manter esse metabolismo por mais tempo, eu consigo sobreviver por mais tempo. Então, dentro do sistema nervoso, vocês já devem ter visto que é um tecido insulino independente. No entanto, a insulina é importante para o sistema nervoso porque ela mantém o cérebro mais ativo, aumenta a produção de proteínas cerebrais, entre elas neurotransmissores, e aumenta também a produção de receptores a esses neurotransmissores. Então, tem estudos que indicam que a insulina ela aumenta a produção de receptores NMDA e AMPA. Vocês vão ver na UCT4 que receptores NMDA e AMPA estão envolvidos no processo da formação da memória. Por isso que quando a gente está com fome, a gente não consegue estudar direito, a gente não consegue aprender direito. Por quê? Porque você está com fome, consequentemente você não tem insulina, consequentemente o teu cérebro não está recebendo a informação para a formação da memória, porque não tem insulina. Então para o tecido nervoso, a insulina não é tão importante para o tecido, para a função metabólica, mas sim ela é importante para a produção dessas proteínas neuronais que garantem o funcionamento do sistema nervoso. E por isso que o sistema nervoso, embora não dependa da insulina para captar glicose, é um tecido que apresenta muito receptor de insulina. E a expressão desses receptores de insulina está maior em áreas cognitivas relacionadas à memória e aprendizagem. Então, a gente tem bastante receptor de insulina no bulbo olfatório, no hipotálamo, no hipocampo, na amígdala e no córtex cerebral. Então, vejam que a insulina ela não é importante para eu absorver a glicose, porque o tecido nervoso é insulino independente, mas ela é importante para eu manter ativo regiões envolvidas na cognição. E para falar de cognição e falar de aprendizagem, a gente precisa falar de uma estrutura encefálica chamada de hipocampo. Então, vocês podem... deixa eu ver se eu consigo gravar aqui. Opa! Como é que desfaz? Tá. A gente precisa falar aqui de hipocampo. O hipocampo é a estrutura cerebral mais estudada, o que a gente sabe que está mais relacionada com a memória. O hipocampo ele se localiza ali próximo ao lobo temporal e ele está mais nas regiões mais profundas das estruturas encefálicas.
Então, vocês já devem estar vendo a conexão que a gente tem entre o diabetes e o Alzheimer. Se a insulina é importante nos processos cognitivos e de formação de memória, quando você não tem insulina, você não tem formação de memória. Então, vamos falar do Alzheimer em relação aos processos de desenvolvimento da doença. Então, a gente sabe, já comentei com vocês e vocês já devem saber que o Alzheimer é uma doença que afeta a cognição, que afeta a memória. Mas o que acontece no cérebro do paciente com Alzheimer? A gente tem o depósito de duas proteínas que são marcadores moleculares dessa doença. Então, a gente tem o depósito aqui da proteína beta-amiloide e dentro do neurônio a gente vai ter risquinhos que são de neurofibrilas de proteína tau. Isso não é uma anatomia normal do neurônio. Então, tem algum processo patológico que está alterando essa anatomia do neurônio, que está fazendo com que ele tenha esses risquinhos. Essas alterações moleculares do Alzheimer acontecem devido à resistência à insulina. Então, vamos desvendar um pouquinho o porquê que isso está acontecendo. A gente tem duas vias pela qual a resistência à insulina vai causar as alterações moleculares observadas lá no Alzheimer. Então, vamos falar da primeira via. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem dois marcadores da doença de Alzheimer: a proteína beta-amiloide acumulada e a formação ali desses risquinhos que são as neurofibrilas. Então, o que acontece? As neurofibrilas é a degeneração de uma proteína chamada de proteína tau, que está envolvido na transmissão sináptica. A proteína tau ela é importante para o neurônio conduzir o neurotransmissor. Então, essa pessoa que tem Alzheimer, ela não consegue conduzir o neurotransmissor e por isso que ela tem as funções cognitivas prejudicadas. E é uma doença neurodegenerativa porque os neurônios, eles não só estão com a sua capacidade funcional reduzida, porque eu tenho a degeneração da proteína tau, mas também ela está com essa capacidade cognitiva reduzida porque eu tenho morte de neurônios. Quem causa a morte do neurônio é o acúmulo da proteína beta-amiloide. Então, essa proteína beta-amiloide aqui, ela vai começar a se acumular dentro do neurônio e vai fazer com que esse neurônio se rompa. Então, ele vai morrer. Por isso que é uma doença neurodegenerativa e por isso que a gente representa aqui o Alzheimer como um cérebro atrofiado. Então, a gente tem a atrofia cerebral porque os neurônios do córtex cerebral estão morrendo. Então, vamos lá. Um dos primeiros sinais do Alzheimer é a perda de memória. Então, vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês já devem ter alguém na família, né, algum avô, tio-avô, que fica esquecido, né? Então, a pessoa fala coisas repetidamente, esqueceu do que acabou de fazer. Então, a gente percebe que a pessoa está com Alzheimer porque ela começa a ficar muito esquecida. Então, se ela começa a ficar muito esquecida, é porque a gente tem alteração no hipocampo. O hipocampo é, como eu já mencionei, a estrutura responsável pela memória. Então, se a pessoa fica com problemas de memória, é porque ela está com problemas hipocampais. O hipocampo, ele participa de quase todos os processos de memória dentro do encéfalo. Ele é dividido em 4 regiões, como vocês podem ver aqui nessa figurinha. A gente tem a região do CA1, que está principalmente relacionada à memória espacial e à memória de curto e médio prazo. A gente tem a região CA2, a CA3, que são memórias mais consolidadas, e a gente tem uma região aqui, ó, que é chamada de giro denteado. O giro denteado, ele está mais relacionado a memórias emotivas. Então, quer dizer que quando a gente tiver neurodegeneração hipocampal, essa pessoa, além de expressar problemas de memória, ela também vai expressar problemas de comportamento.
Porque essa neurodegeneração pode atingir o giro denteado. Então, a pessoa, ela também começa a expressar sintomas comportamentais. Então, ela fica muito ansiosa, depressiva, irritado, agressivo, né? Hoje a gente sabe que isso acontece bastante com pacientes com Alzheimer. Por quê? Porque a gente tem uma neurodegeneração no hipocampo. E por que que o hipocampo ele é a primeira estrutura cerebral danificada no processo da doença de Alzheimer? Isso está ligado diretamente à perfusão sanguínea cerebral. O hipocampo, ele recebe sangue, suprimento sanguíneo, diretamente da carótida comum. Então, a carótida comum, ela sobe aqui na região encefálica, bifurca, forma a carótida interna, e a carótida interna forma a artéria cerebral posterior, que é essa aqui que está marcada na figura, e a artéria cerebral posterior é quem irriga o hipocampo. Então, aqui eu vou fazer um adendo que não só pacientes que têm diabetes têm risco de desenvolver Alzheimer, como pacientes que têm hipertensão. E realmente, pacientes hipertensivos têm 5 vezes chances de desenvolver Alzheimer mais do que um paciente que tem pressão normal. Assim como pacientes diabéticos têm de 5 a 7 vezes chances a mais de desenvolver Alzheimer do que pacientes não diabéticos. Então, o hipocampo é a primeira estrutura lesionada num processo neurodegenerativo, porque o suprimento sanguíneo dele depende da carótida interna, que depende diretamente do controle da pressão arterial. E vocês já devem ter visto que o Alzheimer, que o diabetes altera os vasos. Então, se o diabetes altera a estrutura do vaso, ele vai alterar a perfusão sanguínea do cérebro. E aí vocês também já devem estar estudando que o diabetes leva a doenças secundárias. Então, a gente tem nefropatia, retinopatia e neuropatias. Por que que o diabetes afeta tanto esses órgãos? Porque são órgãos que têm alta vascularização. Então, o cérebro ele sofre com o diabetes porque o diabetes vai reduzir o suprimento sanguíneo lá para o encéfalo. E a primeira estrutura que vai sofrer com essa falta de sangue vai ser o hipocampo. E por isso, né, que os primeiros sinais dos sintomas do diabetes é o esquecimento. Então, a pessoa fica esquecida, ela esquece onde é que ela está. Por que ela esquece? Porque o hipocampo lá na região CA1 é responsável pela memória de localização, memória espacial. Então, a pessoa começa a perder a localização, ela não sabe, ela se confunde onde ela está, né? E aí ela começa a esquecer palavras, começa a esquecer onde ela guardou as coisas. Todos são sinais de lesão hipocampal. E aí vocês podem ver ali na figurinha que tem alteração de sintomas emocionais. Por quê? Porque o hipocampo tem uma região que é responsável pelas memórias emotivas. A segunda via pela qual a resistência à insulina leva a esse dano neuronal é que a resistência à insulina agrava a formação da proteína beta-amiloide. Então, quanto mais resistente à insulina a pessoa for, mais proteína beta-amiloide ela vai estar produzindo. Consequentemente, mais neurônios ela vai estar matando. Então a gente tem aí a segunda implicação do diabetes no desenvolvimento das doenças neurodegenerativas. A primeira é porque a lesão dos vasos ocasionado pela hiperglicemia leva a uma hipoperfusão cerebral. E a segunda é que a resistência à insulina causada pelo diabetes vai levar a um aumento do acúmulo de proteína beta-amiloide.
acumular a proteína beta-amiloide faz com que a proteína tal se degenere. Então, a gente tem a morte neuronal e tem o prejuízo da condução dos neurotransmissores. E isso vai se agravando conforme o diabetes não vai sendo controlado. Então, a gente fica aí com esse questionamento do que surge primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, o diabetes vem primeiro ou o Alzheimer que vem primeiro? Então, onde que a gente acha essa resposta? Nos dados epidemiológicos, tá? Mas tem uma explicação por mecanismos patológicos, tem uma explicação molecular. Então, houve um estudo lá, eu não lembro o ano exato, mas lá no começo do ano 2000, que eles investigaram por que o paciente diabético tipo 2 evolui para do tipo 1. Né? Então, a pessoa ela não tem o fator genético, mas por que o paciente diabético 2 ele acaba tendo que tomar insulina? Né? Por que o pâncreas dessa pessoa acaba não produzindo mais insulina? E aí eles analisaram e viram que no paciente diabético do tipo 2, as células pancreáticas têm acúmulo de proteína beta-amiloide. E aí, esse acúmulo dessa proteína beta-amiloide matava as células de Langerhans. E isso fazia com que agora esse paciente que antes era resistente à ação da insulina se torna insulino dependente, porque as células de Langerhans estão morrendo. Quem está causando a morte dessas células de Langerhans? A proteína beta-amiloide. E aí eles fizeram a identificação. Será que essa proteína beta-amiloide ela é a mesma que a proteína beta-amiloide do cérebro? E aí eles identificaram que é a mesma proteína. A proteína que mata o neurônio também é a proteína que mata a célula de Langerhans. E essa proteína, quando ela mata essa célula, ela cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ela pode ir em qualquer lugar. E lá no cérebro, ela vai levar a um depósito da proteína beta-amiloide, a um aumento do estresse oxidativo. Isso leva à disfunção mitocondrial, à ativação da resposta imune, o que agrava ainda mais a resistência à insulina. Toda vez que a gente tem processos inflamatórios acontecendo, a gente agrava a resistência à insulina. E isso leva a maior produção de proteína beta-amiloide e isso leva à morte neuronal. Então, a gente tem aí, com esse estudo, uma ligação direta. A proteína beta-amiloide, que leva à morte do neurônio, também leva à morte das células de Langerhans. Né? E aí ainda entrou de novo, novamente, a questão, quem veio primeiro? E a gente vem para os dados epidemiológicos. Os dados epidemiológicos nos mostram que na idade jovem, o que a gente tem é o diabetes do tipo 1. A partir dos 40 anos, a incidência de diabetes do tipo 2 começa a aumentar. E a partir dos 60 anos, essa incidência pode chegar até 30% da população, com 50 anos a mais ou mais. E os dados epidemiológicos da doença de Alzheimer nos traz o quê? Que os sinais de Alzheimer começam a partir dos 65 anos. Então, diabetes começa a aparecer a partir dos 40 anos, tem o seu pico de incidência a partir dos 60. E depois dos 65 anos, a gente começa a ver pessoas expressando sinais de Alzheimer. Né? Então, dá pra gente fazer a conexão que os mecanismos lesivos os mecanismos lesivos do diabetes não controlados vão levar à morte neuronal, que vai fazer com que a gente tenha o aparecimento dos sinais cognitivos. Então, não é todo mundo que vai que tem diabetes
vai desenvolver o Alzheimer. Mas a diabetes não controlada vai contribuir para a morte neuronal. E é por isso que a partir dos 65 anos a gente começa a aumentar, né, os dados epidemiológicos do Alzheimer. E aí vem, né, a parte de como que a gente faz para a gente prevenir isso, porque o Alzheimer é uma doença extremamente comprometedora, né? A pessoa começa a esquecer palavras, mas depois ela vai esquecer de como come, como é que vai ao banheiro. Então, o gasto com um paciente com Alzheimer, ele é muito elevado. Então, a gente precisa saber como prevenir essa doença. Então, a primeira coisa para a gente diminuir a prevalência e a incidência de Alzheimer é controlar o diabetes. Como é que a gente faz o controle correto do diabetes? Através da hemoglobina glicada. Então, é muito importante para o paciente diabético ele manter o controle glicêmico. Porque é assim, gente, quando a glicose glica a hemoglobina, essa porcentagem da hemoglobina glicada, ela não serve mais para transportar o oxigênio. Então, se eu tiver ali uma hemoglobina glicada de 8%, quer dizer que 8% da minha hemoglobina não está carregando o oxigênio, ela está disfuncional. Só que o problema é que a glicose não glica só a hemoglobina. A glicose glica qualquer proteína. E aí vem o mecanismo lesivo do diabetes nos vasos, porque os vasos eles expressam uma grande quantidade de proteínas que a glicose vai glicar. E aí os vasos vão ficar disfuncionais, eles vão distender menos, vão ficar mais rígidos e aí vai levar a hipoperfusão cerebral, que vai levar à formação de proteína beta-amiloide, que vai levar à morte neuronal. Então, o controle glicêmico ele é essencial para a gente quebrar o processo patológico. Tá? Então, qual que são os níveis adequados de hemoglobina glicada para um paciente diabético? O recomendado é que fique com valores menores que 7%. Tá? O ideal é que seja entre 6 e 7. Então, mantendo a hemoglobina glicada entre 6 e 7, você quebra o mecanismo patológico do diabetes que vai induzir ao Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer não tem cura, tá? É uma doença neurodegenerativa progressiva. Ela tem tratamento. O tratamento do Alzheimer se dá principalmente, né? Assim como a criança, a gente precisa estimular o desenvolvimento dela, no idoso a gente precisa estimular o desenvolvimento também. Vocês podem ver ali que o aparecimento do Alzheimer se dá depois de 65 anos. Essa idade é a idade da aposentadoria. Então, a pessoa da terceira idade que se aposenta, ela perde estímulos sociais e ambientais. E isso faz com que ela fique muito suscetível aos mecanismos patológicos da doença. Porque, embora o cérebro não seja um músculo, ele funciona como se fosse um músculo. Quanto mais a gente trabalha o cérebro, mais ele vai funcionar. Quanto menos a gente trabalha o cérebro, ele vai atrofiar. Então, é importante que a pessoa da terceira idade, ela pratique exercício físico, que ela tenha bom contato com música. A música ativa várias regiões cerebrais e isso mantém várias regiões cerebrais funcionando. Então, essa pessoa, ela precisa estar num ambiente recreativo. Ela precisa também ter o convívio social. Tá? Pessoas depressivas, elas têm maiores chances de desenvolver Alzheimer, porque o convívio social, ele é muito importante para as funções cognitivas. O convívio social, ele é motivador de comportamento, ele é motivador de função cerebral. Então, a pessoa que aposenta e se isola socialmente, ela está suscetível a desenvolver Alzheimer, né? E é muito importante o convívio familiar. Né? O hipocampo ali no giro denteado, ele é responsável por memórias emotivas. Então,
criar laços, criar memórias emocionais, fortalece as conexões hipocampais. Isso faz com que o hipocampo fique mais resistente a processos patológicos, né? E como mecanismo e como tratamento farmacológico, a gente pode fortalecer as sinapses também. Como é que a gente fortalece essas conexões? Dando inibidores de acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, mas ela também é um neurotransmissor do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a acetilcolina está ligada a funções cognitivas. Ela deixa a gente em estado de alerta e muitas das funções de aprendizagem, o neurotransmissor responsável é a acetilcolina. Para quem tem o péssimo hábito de fumar, vocês estão estimulando receptores nicotínicos. Por isso que quem fuma, né, no momento que está fumando, se sente em alerta. Né? Porque a nicotina ali estimula receptores de acetilcolina e isso para o cérebro é estado de alerta. Então, a gente pode dar para o paciente diabético medicamentos que inibam a degradação da acetilcolina. Né? Então, vocês vão aprender lá na UCT4 que a gente tem as sinapses. As sinapses são os locais de comunicação entre um neurônio e outro. Ali na sinapse a gente tem a liberação de neurotransmissores que vão acontecer devido, né, à condução do impulso nervoso. Então, esse neurotransmissor, ele cai ali na fenda sináptica e ele se liga a receptores. Quanto mais neurotransmissor eu tiver na fenda sináptica, mais estímulo o neurônio tem. Então, como o paciente com Alzheimer, ele tá com neurônios morrendo, eu tenho menores liberações de neurotransmissores nessa fenda. E aí, o neurônio que recebia esse neurotransmissor, ele não está recebendo mais, porque o neurônio que fazia sinapse com ele morreu. Então, o que você faz? Você inibe enzimas que quebram acetilcolina, mantém níveis adequados de acetilcolina na fenda sináptica, e aí esse neurônio, ele tem estímulo para se manter ativo. Né? Igual eu falei, o sistema nervoso não é músculo, mas ele precisa de estímulos para funcionar. Então, esses medicamentos, os inibidores da acetilcolinesterase, eles mantêm níveis adequados de acetilcolina para esse neurônio sobrevivente continuar funcionando. É claro que é um tratamento que não vai curar o paciente, ele vai só diminuir o progresso da doença. Então, a pessoa ela vai demorar mais tempo para chegar nas fases finais do Alzheimer, mas ela vai chegar na fase final do Alzheimer, tá? Não são medicamentos que vão inibir a morte neuronal, tá? E aqui nessa figura eu coloquei porque a acetilcolina ela faz conexões com essas diversas regiões aqui que estão representadas na figura, como o córtex pré-frontal, ali a gente tem a conexão nigroestriatal, o tálamo, o fórnix, a estria, são todas regiões ali envolvidas em processos cognitivos. Então, quando eu dou essa medicação para o paciente, eu mantenho a acetilcolina funcionando em todas essas regiões. Então, eu vou diminuindo a progressão da doença. Eu mantenho ainda todo mundo trabalhando. Então, era isso, gente. A conferência sobre o efeito do diabetes nos mecanismos patológicos ali do Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para tirá-las, tá? Vocês podem vir me procurar. Obrigada!